Boa noite, estudantes da doutrina, bem-vindos de volta. Passamos aqui 2 semanas com o estudo interrompido, mas retornamos, cheios de vontade de estudar junto do André. Hoje vamos ler o capítulo número 38, que se chama O Caso Tobias. Vamos então dar início, como sempre, elevando o nosso pensamento ao alto e fazendo a nossa prece. E assim vou pedir a todos que possam achar uma posição confortável, ir fechando os olhos. E serenando os nossos pensamentos nesta hora. E levemos os nossos corações ao Mestre Jesus, agradecendo ao Divino Amigo de todas as horas a oportunidade de estarmos juntos, reunidos mais uma vez, nas diversas esferas da vida, para mais uma vez cultivarmos essa sementezinha de amor que existe dentro do nosso coração. Cultivarmos através destes momentos de união com Cristo e entre todos nós irmãos, a semente da fraternidade, alicerçada pelo estímulo da boa vontade, alicerçada pelo estímulo, meus queridos, da amizade. Unamos nossas mãos nesta hora, neste momento, para acolher o Cristo em nossos corações e façamos dos nossos caminhos lugares acolhedores para receberem o nosso próximo, aqueles irmãos que se encontram ao nosso lado e necessitam da nossa mão amiga. Não recusemos dar essa mão e não fechemos mais os nossos braços. Deixemo-los sempre em aberto para que possam sempre acolher quem mais necessita de amor, carinho, amparo e amizade. Que a paz do Cristo envolva nossos corações no dia de hoje e que a presença dos nossos queridos mentores espirituais nos inspire e guie neste estudo. Que assim seja. Boa noite. Do livro O Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo irmão e amigo André Luís, temos o capítulo número 38, o caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, uma vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela, irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinámos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns
caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa, em nosso lar, parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em Casa de Lícias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços floridos, em verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: o meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando uma silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagino que fui casado 2 vezes. E, indicando as companheiras da sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Ah, sim, murmurei extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? Isso mesmo, respondeu tranquilo. Nesse interim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois não será motivo de jubilo? Aduziu Tobias bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme interior, conquistado, pelo menos, alguma expressão de fraternidade real? De facto, objetei. O problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos da Terra em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem pelo infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei, com interesse, a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos nas esferas dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série enorme e gradativa de posições. Assim, também entre nós, outros, o caminho até ao anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem companheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Em vista dessas verdades, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas
e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou: calem-se. Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou, depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casámos na terra, quando ainda muito jovens, a obediência a sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se reúnem e se amam verdadeiramente no matrimónio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa ventura, subtraiu-me ao mundo por ocasião do nascimento do segundo filho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tinha remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todos os esclarecimentos que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar, como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico e os pequenininhos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada, solteira, não tolerava as crianças e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde, Tobias, adiar a solução justa e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna. Desencarnada, havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim. Suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda. Onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então incessantemente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente, pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco, para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo,
Tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. Que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertava desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimónio espiritual realiza-se alma com alma, representando os mais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim, construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou, então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de supitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando esposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimónio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu-me o pensamento e explicou. Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu há alguns anos, regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender a um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. É muito, muito, muito bom, muito mais. Eu vou ter que falar muito várias vezes. Estar de volta aos nossos estudos do nosso lar. Eu estive aí, me ausentei por um tempo, mas não só de pão viverá o homem, não é? Nós precisamos nos reunir e precisamos nos alimentar aí de alimentar nossas mentes e nossos corações com esse alimento maravilhoso que o André nos oferece, juntamente com o Chico Xavier. E então, no estudo desta noite, nós vimos aí um relato desse casal e uma irmã fraternal que eles têm em comum, que é muito interessante, não é? O Tobias, e ele nos passou aí esse relato da existência dessas três vidas enquanto casal, não é? E ele teve aí um casamento, um matrimônio espiritual com a dona Hilda, não é? Foi a primeira esposa, e depois essa união fraternal com a Luciana, que proporcionou aí frutos eternos entre eles três, e nós aprendemos aí bastante coisa, né?
Infelizmente, não podemos falar sobre tudo, então nós vamos falar um pouquinho sobre cada coisa. Eu vou começar falando sobre super interessante o André falar que cada casa em nosso lar tem as suas flores, o que me levou a pensar quais seriam as flores da minha morada se eu estivesse no mundo espiritual, porque eu amo flores, acho que todos nós. E nós sabemos aí, então, que o caso Tobias foi o caso da união. Você o significado da palavra casamento? Casamento significa união, nada mais. Deixa eu só colocar isso aqui no jeito que eu posso passar os slides. Desculpa, gente. Você deve estar pensando, peraí, já que você vai começar, depois de tanta bênção, começar a falar sobre o ciúme? Eu preferi começar pelo outro caminho. Vou começar falando sobre o problema e depois nós vamos falar sobre as soluções do problema. Então, nós vemos aí que nossa irmã a Luciana, ela sofreu muitos ciúmes, desculpa, Hilda, sofreu muitos ciúmes quando o marido, o companheiro, desposou outra pessoa, que foi a Luciana. E eu falo sobre o ciúme pensando, quem nunca sofreu ou sentiu, nem que seja uma pontinha desse sentimento? Que não seja por um parceiro, que seja por alguém, que seja por uma situação. Eu, por agora, nesse momento, estou morrendo de ciúme daqueles que estão no Catar morrendo de calor. Mas quem nunca sentiu? Olha lá, a Dona Maria está até se tapando. É isso, esse é o sentimento. Quem nunca? Segundo o Consolador, que é uma psicografia do Chico, pelo espírito de Emmanuel, a pergunta foi: como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Tendo como resposta, o ciúme propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo, dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço. Na oração e na vigilância, de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal, começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para análise serena dos acontecimentos. Poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda a alma pode atirar-se a terríveis tentações, com largos reflexos nos dias do futuro. Nós vimos que no caso da Luciana, o ciúme, da Hilda, da senhora Tobias, como o André se refere, os ciúmes levou com que ela se estagnasse ali numa situação de... Ela se tornou... E a palavra fugiu. Eu não quero falar na questão. Ela não conseguiu deixar aquela situação e partir e evoluir, não é? Ela ficou ali presa naquele acontecimento, naqueles sentimentos, e não conseguiu prosseguir até que a avó dela veio a resgatar. Nós todos também vimos que no capítulo André cita a questão do segundo casamento, o que é muito comum nessa era que nós estamos vivendo, nessas novas décadas, não é? Antigamente, eu acho que os nossos avós ainda, um casal, eles ainda viviam, mesmo que infelizes, juntos, até ali que a morte os separem, literalmente. E já não é mais assim, não é? Nós vemos aí que é muito mais comum, ultimamente, existirem mais de um companheiro.
Porém, nós somos seres em evolução em um planeta de provas e expiações, correto? Então, o que dizer de casais que estão, né, de pessoas, indivíduos que estão juntos, casais que estão juntos e não se amam, ou não estão felizes? Não é? Por que de tantos divórcios? Por que de tantas separações? Então, nós vamos ter uma reflexão rápida na questão do eu e meu companheiro, eu e minha companheira, nós já não estamos felizes há muitos, muitos anos. Seria isso uma prova? Será que isso é uma expiação? Então, vamos lá refletir rapidamente nas provas, não é? O que são as provas? Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 258, ele pergunta ao Espírito de Verdade se uma pessoa, né, um indivíduo, antes de iniciar a existência corporal, se ele sabe o que vai acontecer, se é um preparo, você sabe que você vai sofrer aquilo tudo, será que você está preparado para isso? E o Espírito da Verdade diz que o gênero de provas, né, porque nós iremos passar, consiste no nosso livre-arbítrio. Então, as nossas provas são as nossas escolhas, não é? As provas são testes aplicados para testar nossos conhecimentos e são quase sempre escolhidos por nós mesmos como parte de um plano reencarnatório. Então, se você passa por dificuldades, as provas, você provavelmente as escolheu. Essas provas são situações difíceis que enfrentamos no decorrer da encarnação. Então, nós vemos aí as nossas dificuldades pessoais, não quer dizer que sejam todas relacionadas a um casamento, as nossas dificuldades do dia a dia, não é? Financeira, psicológica, os relacionamentos profissionais, são dificuldades que nós escolhemos. Reforçando a ideologia de que a perseverança e fé são ferramentas mais poderosas de um cristão. Mesmo diante das dificuldades, nós temos que manter a fé. Nós somos cristãos, então a nossa mentalidade é passar e passar pelas essas dificuldades com perseverança, não é? Mas Deus, ele não impõe tribulações nas nossas vidas. Deus é justo, não é? Deus é amor. Ele não quer nos ver sofrer. Porém, esse é o livre-arbítrio. Então, nós escolhemos os caminhos a percorrer, não é? E com isso nós temos as expiações, não é? O que são as expiações nesse sentido, não é? As expiações, vamos pensar no livre-arbítrio. Né? Os sofrimentos são frutos dos nossos próprios erros, pois Deus é justo e nos oferece a cada vida a chance de escolha, não é? Da escolha, respeitando-as. Né? Para cada ação, uma reação. Essa é a terceira lei de Newton. Né? Mas o espiritismo ela vai ser dividida entre, para cada ação, uma reação momentânea, não é? Que é a nossa causa, ou a causa e efeito. Às vezes, a resposta para uma ação minha de hoje não virá instantaneamente, o que me trará, numa futura vida, expiar uma ação, um ato que eu tive numa vida anterior. Todo mundo de acordo até aí? Boa. E aí, André, ele cita resolver tão alta questão afetiva considerando a espiritualidade eterna. Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Muitas vezes, hoje, você tem um irmão que, numa vida passada, foi o seu pai, ou muitas vezes é preciso voltar, filho de um inimigo que você teve no passado. Nós expiamos, não é? Todas essas dores. Mas a família é um laço que é incrível,
Nós não nascemos na família errada, não é? Nós não erramos de endereço, como dizia Chico. Todos nós estamos exatamente no local que nós deveríamos estar. Ainda em parentesco e filiação, na questão 205 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores. Porém, o Espírito da Verdade, ele nos traz a resposta dizendo: ela amplia-os em vez de destruí-los, baseando-se o parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros da mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois o nosso vizinho ou o nosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do nosso sangue, não é? Aí está a beleza da reencarnação. Eu acho muito, muito bonito. O caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. O que vocês acham que foi dito nessa questão? Desculpa na citação, existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde dos pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Nós sabemos que a nossa evolução, ela é para nos levar a algum lado, não é? Nós vamos chegar a algures. Onde será que nós iremos chegar? Para chegar a anjo, a um espírito puro, há um caminho a percorrer, certo? E aí ele disse, imensa distância a percorrer. E todo esse contexto é explicado na questão do altruísmo desses espíritos citados nesse capítulo, na questão de deixar o ciúme de lado, não é se reconstruir, se refazer, vivendo em fraternidade. Na questão 779, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o homem, ele tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? E a resposta é que o homem desenvolve-se por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. E se você tivesse alguém, um parceiro, não é alguém que você conhece, não vou nem falar sobre propriamente fechar aí nesse ângulo do casamento, que tivesse esses sentimentos menos puros. Não é você mudando a você mesmo que inspiraria esses outros ao seu redor? É a marcha do progresso. Não é aquele que está um degrau acima, puxa o que está um degrau abaixo para cima. E assim nós caminhamos. Então, no trabalho de grupo dessa noite, o que nós iremos fazer nós iremos fazer uma pausa aí no nosso vídeo do YouTube, enquanto nossos irmãos aqui do estudo irão se dividir em grupos, e nós iremos, então, trabalhar aí a questão da fraternidade. Como que é bonito, eu estava até falando com a Amada ontem sobre isso, como é bonito, como é lindo, como é um sonho poder viver em fraternidade no nosso planeta. Nós iremos chegar lá, não é? Mas como é que nós podemos ambiciar, chegar a algum lado, essa ambição de chegar a mudar o planeta, se às vezes nós não conseguimos mudar nosso lar? Não é? Nós somos humanos. E eu queria voltar essa visão para essa visão mais real. Vou dizer assim, vou usar a palavra real, vocês me desculpem.
como trabalhar, como promover essa fraternidade no nosso lar com os nossos conhecimentos até aqui? Com o que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, as nossas leituras secundárias, que nós aprendemos com autores e espíritos. O que nós estamos fazendo? O que mais será necessário? O que nós poderíamos mais fazer? Desculpa. Eu vou fazer uma pausa e nós, então, iremos discutir em grupo. Quem vai primeiro? Felipe. Aqui é o Felipe, pai? Não, é você mesmo. Ah! Minha contribuição com relação ao título sobre a fraternidade. Viver em fraternidade é principalmente viver em comunhão com Cristo. Esse é o primeiro passo, não é? Porque quando você vive em comunhão com Jesus, tendo Ele, não é, quando você casa com Jesus e tem essa união bonita e eterna, esses laços, eles se fortificam, se expandem ao seu redor. Você automaticamente vai começar a viver em fraternidade com outros, além da sua família sanguínea. E isso vai te levar, como eu, para esse grupo maravilhoso que eu tenho aqui, que são meus irmãos em Cristo, que Jesus me trouxe até aqui. E depois nós vamos expandir esses sentimentos no nosso local de trabalho, entre os nossos amigos, nas nossas redes sociais e por aí vai. Há dificuldades? Há, não é? Nós vamos falar aqui um papo real, um papo reto. Não há como viver em fraternidade se nós temos dificuldades de perdoar ofensas, não é? Insultos, problemas aí de família de anos e séculos atrás. Então, é um trabalho que nós vamos fazendo, um passinho atrás do outro, não é? Nós vamos trabalhando o perdão, não é? A caridade nós vimos já em outros estudos que não é questão monetária, é a palavra, é o conselho, não é? É o amor pelos nossos irmãos, amigos, pais, esposo, esposa, e por aí vai. Viver em fraternidade é isso, é viver em um mundo em que nós queremos o bem para todos, nós queremos para todos aquilo que nós queremos para nós mesmos. Oh. Então, eu vou passar aí, então, vamos lá. Dona Maria. E Felipe? Eu acho que resumiste bem o que é a fraternidade, porque quando tinhas perguntado para nós descrevermos, aquilo que me lembrou foi exatamente que é ter Jesus no nosso coração. E quando se tem Jesus no coração, consegue-se enxergar o próximo de uma maneira totalmente diferente, porque nós compreendemos a eternidade da vida, compreendemos que nós não somos um corpo de carne, que nós não somos o que possuímos de material, que nós somos um espírito. Ontem estávamos aqui a fazer uma reflexão no nosso lar que pode ser trazida aqui, que é, apesar de nós falarmos tantas vezes na reencarnação, quando nós perguntamos exatamente e a pedir uma resposta instantânea a qualquer um de nós, se calhar muito poucos vamos dizer, se perguntar assim, o que é que tu és? Muito poucos de nós vamos dizer automaticamente que somos um espírito. Ou vamos dizer que sou o Felipe e já me estou a caracterizar como uma personalidade, ou vou dizer que sou um corpo, que sou um ser, mas poucos de nós nos vamos caracterizar como um espírito. E isso traz uma reflexão muito importante, que é a grande dificuldade de nós sermos fraternais, e vai muito ao encontro das lições que nos têm saído na casa nos sábados, que saiu duas lições muito importantes, que é liberta a sua alma e a parentela, que era largarmos a parentela.
E essa é a grande dificuldade que nós sentimos para sermos fraternais. Nós trazemos uma longa bagagem que nos custa a largar. E essa bagagem são as paixões, são os vícios, são a forma como fomos habituados a pensar, conforme fomos habituados a sentir. E isso faz com que tenhamos muita dificuldade em compreender o que é a verdadeira fraternidade. Então, o grande exercício para nós irmos descobrindo pouco a pouco este novo sentimento ou este novo estado de espírito é irmos identificando como é que nós podemos ir libertando a nossa alma destas, digamos, vulgaridades humanas que ainda nos prendemos tantas vezes. E passo. Pai, Mada, Mônica, quem quer ir primeiro? Eu posso falar. Então, acho que viver em fraternidade, como a própria palavra nos diz, é primeiro reconhecermos os outros como nossos irmãos, não é? Isso é que é ser fraterno, é sermos irmãos uns dos outros e agirmos perante os outros e reconhecê-los como igual e agirmos perante os outros com harmonia, com afeto, com carinho, e isso é construir a fraternidade. E já falámos aqui, claro que o maior exemplo que nós temos de agir em fraternidade e viver em fraternidade é o exemplo de Jesus e o amor que ele nos deixou e todas as lições que ele nos dá para seguirmos para conseguirmos um dia vivermos em fraternidade, começando hoje. Mas principalmente por aquele passinho tão conhecido que é: faz ao próximo aquilo que tu gostavas que fizessem a ti. E não faças ao próximo aquilo que tu não gostavas que te fizessem a ti também. Essa frasezinha, desde pequenino que nós conhecemos essa frase, que nós conhecemos essa lição. Na minha escola, quando eu era pequenina, eu tinha essa frase, eu tinha lá essa frase pendurada para todos nós lêssemos aquela frase e passássemos a ser realmente amigos uns dos outros. Então, desde pequeninos vem esse estímulo de construirmos a amizade entre uns e outros e passarmos a construir mais essa ligação de harmonia e de afeto que nos une a todos nós. Então, essa é a minha contribuição. Agirmos com base no respeito, no carinho, no reconhecimento e para construirmos a fraternidade. Mônica? Sim. Eu estive aqui a pensar, viver em fraternidade. Primeiramente é sentir Deus e Jesus dentro de nós, entender que somos todos diferentes e olhar para o nosso irmão como um ser em evolução. Sermos caridosos connosco mesmos e com os outros, simplesmente é isso. Porque às vezes a nossa atitude é de julgar, é de julgar-nos a nós mesmos e aos outros, não é? E precisamos olhar para aquele ser e pensar assim: bem, nós já estamos a começar a subir um bocadinho, a ter um bocado de conhecimento e olhar para aquele irmão e dizer: não, ele ainda não está nessa fase, e entendermos isso. Sermos caridosos, simplesmente isso. E só. É isso aí, realmente. E aí, pai, você está com voz? Quer falar alguma coisa ou você quer passar? Natália não vai falar nada, não? Ô, Natália. Ô, Natália. Está em desdobramento. Oi, Não. cheguei. Aí. Cheguei. Pronto, já se E aí? manifestou. Gente, todo mundo fez aí um resumão, né?
Eu quero só acrescentar que eu concordo com tudo que todo mundo falou, que eu acho que a gente tem mesmo que, igual a Mônica falou, sermos caridosos conosco, e então podemos ser com o nosso próximo, né? Muito bem. Eu vou tentar dar uma contribuição singela sobre este assunto. Mas primeiro eu quero lembrar uma lição que nos saiu no sábado passado, e hoje as mesmas palavras. Está no texto desse capítulo 38. Nós estamos à mercê do golpe da vontade. As palavras foram as mesmas da lição e do que está escrito no livro Nosso Lar. Podia ser o mesmo autor. Podia ser o mesmo autor. Quer dizer, o mesmo médium era, isso eu tenho certeza. Então, nós, desde os primórdios, de quando criamos a nossa consciência, com as leis divinas impressas na nossa consciência base, começamos a viver em comunidades. E até hoje vivemos, em alguma forma, de comunidade. E essas comunidades são o ensaio primitivo para o que é viver em fraternidade. Porque quando nós somos colocados com os vizinhos de rua, com os vizinhos de bairro, e muitas vezes nós os conhecemos na escola, como disse Madalena, né, amigos de infância, conhecidos de infância, que vão se perdendo pelo tempo. Às vezes, o destino nos coloca frente a frente outra vez, para que possamos lembrar que nós não nascemos desse tamanho. E a fraternidade não é um objetivo utópico. Nós vamos alcançar a convivência da fraternidade, porque a fraternidade tem por base o espírito comum. Todos os que vão viver em fraternidade têm, como vamos dizer assim, um chavão, entre aspas, ou seja, seguir o Cristo é viver em fraternidade. Amar ao próximo é viver em fraternidade. Jesus nos deixou uma cartilha enorme de como viver em fraternidade, né? Não faça... Todos nós já deixamos aqui um pouquinho dessa contribuição. E isso vem, na nossa casa, sendo motivo quase que diário de alerta para nós em viver em fraternidade, ensaiarmos os primeiros passos da fraternidade, até mesmo quando estivermos nas colônias espirituais, modificarmos o nosso pensamento para não prejudicar, né, a psicosfera daquele ambiente. E isso é viver em fraternidade, que quer dizer respeito ao próximo. Nós devemos respeitar o próximo e, de alguma forma, procurar auxiliá-lo para que ele não volte novamente às hostes baixas do umbral ou dos pensamentos destruidores. Então, para isso, ao fazermos isso, já estamos exercitando o amor, já estamos exercitando a caridade, e viver em fraternidade é muito mais do que nós pensamos. Ainda não temos o gostinho exato de viver em fraternidade, mas já temos a luz que Jesus nos deixou para que possamos formar a força da união fraternal. Eu não quero brigar com meu irmão, então Jesus já deixou para nós o que foi tema do nosso estudo também, no sábado passado, né? Bem-aventurados brandos de coração, pois eles herdarão a terra. Então, essa fraternidade, ela é cada um de nós
rumo a Jesus, rumo à casa do Pai, exemplificando tudo que o Evangelho vem nos dar. O respeito, a moral, vamos dizer assim, no arcaico, os bons costumes, né? O repartir o pão. Jesus exemplificou isso tudo. Na última ceia, ele próprio não partiu o pão e deu aos seus discípulos. Comam, esse é meu corpo, que vai ficar junto com vocês. Era a comunhão fraternal de Jesus com os apóstolos. E isso se perdurou por esses 2 milênios, a comunhão que ele tem conosco. Então, viver em fraternidade. Ainda está um bocado distante entre nós, mas se dermos as mãos numa corrente fraternal, com certeza nós iremos dar, sim, o primeiro passo para a instalação da vivência fraterna na Terra. Obrigado. Obrigada, Pai, pela contribuição. Oi? Obrigada pela contribuição. Estamos, então, aí caminhando para o final dos nossos estudos. Eu trouxe para vocês, para o encerramento, para encerrar as nossas leituras e reflexões da noite, um poema do nosso Dindo, Casimiro Cunha, e é um poema do livro Gotas de Luz, que foi uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Diz: confraternização. Quem luta e confraterniza entrega-se com fervor, cada dia, cada hora, à sementeira do amor. Procura, acima de tudo, a força da simpatia, gerando fraternidade pelas bênçãos da alegria. E aquele que busca, irmãos, no entendimento em Jesus, conservará sempre aceso o dom da divina luz. Negando sempre a si mesmo, de alma voltada ao porvir, disputa desassombrado o galardão de servir. Perdoa 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, plantando a fraternidade e agindo sem recompensa. Ora por todos aqueles que o caluniam na estrada, recebe por benefícios a dor, o espinho, a pedrada. Ajuda sem distinção, não se afasta de ninguém, é grande sem perceber na glória do eterno bem. Evita o próprio destaque, mas considera contente o valor de cada esforço no esforço de toda a gente. Não se agasta, não se irrita, e no roteiro cristão, estende sem descansar a luz e a cooperação. Não se limita a ensinar, exemplifica e executa, e encontra por toda parte irmãos de esperança e luta. Descobre na própria vida o sublime aprendizado em que lhe cabe atender ao Mestre crucificado. Irmãos, não vos esqueçais, toda a fraternização começa com Jesus Cristo reinando no coração. Eu deixo aí para vocês esse lindo poema, como sempre, não é? De Casimiro. Nós vamos então fazer uma prece de encerramento. Como sempre, eu vou colocar uma música aqui para a Mônica. Mônica, me dá um segundo. Querido amado Mestre Jesus, estamos uma vez mais aqui reunidos em Teu nome para que possamos aprender sobre os Teus ensinamentos. Obrigada, Pai. Só tenho-te a agradecer por tudo aquilo que nos tens dado. Querido amado Mestre, fica sempre conosco, agora e sempre. Obrigada pelos espíritos de luz, os espíritos amigos que estiveram presentes no nosso estudo. Assim seja.
E tenho aqui uma prece que gostaria de ler. Vai lá, força! Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares antes dos problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma a minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma a minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, e que poderei vencer hoje e sempre. Amém. Obrigada. Graças a Deus. Obrigada, Mônica, que prece linda. Obrigada. E assim vamos terminando mais um estudo, agradecendo a todos vocês, lembrando vocês que nós somos a esposa de Jesus, a igreja é a esposa do Cristo. A Bíblia relata, não é, essa união entre Deus e a igreja. E diz, se não me engano, Natália me disse se eu estou errado, no Velho Testamento, algures em Ezequiel. É só o que eu lembrei. Mas nós somos, né? E diz que Deus foi um bom esposo, né? Eu agradeço a todos vocês pelas contribuições, pela presença, e peço a Deus que traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Olha, um beijo no coração, continuação de uma ótima semana, se assim Deus o permitir.